Vamos falar dessa atividade, né, Samuca, que vai dizer se o Matheus Pereira tem ou não condição de jogo para amanhã. Fala, Samuca, boa tarde. Fala aí, Rafa, boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. A gente está aqui no hotel onde está concentrado o Cruzeiro e para ter essa resposta mesmo, só sabendo o que vai acontecer no CT do Ceará, né? Às 6h30 tem a última atividade do Cruzeiro aqui em Fortaleza, o time que chegou no início da madrugada e já está aquela movimentação aqui, o ônibus à porta para saída para este treinamento. Como você destacou bem, né, o Matheus, ele caminhando normalmente, vamos até observar aqui se ele vai para o treino ou se ele vai ficar fazendo o tratamento, mas eu acho que ele vai treinar e se treinar não tem por que ficar fora, né? Se o Matheus já veio, é um ótimo sinal que não tem lesão importante, nada que possa agravar. E se ele treinar normalmente, não tem por que ficar fora, né? O jogo desta quarta é tão importante quanto o clássico sábado, quanto o duelo de terça-feira pela Copa Sul-Americana. Então, e o Matheus está vivendo um ótimo momento, né? Começou a temporada como ele terminou e talvez até melhor ainda, mais bem condicionado fisicamente falando. E é a principal peça nesse time do Cruzeiro, né? Então, estando em condição, participando do treino, começa essa partida diante da equipe do Fortaleza, mas vamos aguardar se ele realmente passa aqui para ir para esse treinamento no CT do Ceará. O fato é que foi um alívio muito grande, porque existiu sim uma preocupação de ser uma fratura, de ter uma fratura, ou até mesmo de afetar ligamentos ali do tornozelo, porque o local ficou bastante inchado e a entrada foi muito forte, né, do Barbosa do Botafogo. Então, chegou-se a temer pelo pior, e se vem aí uma lesão séria de tornozelo, o Matheus ia ficar um bom tempo afastado. Foi um livramento, viu, Rafa? Pois é, e aí, algumas coincidências, não quer dizer nada, né, mas algumas coincidências. O Anderson estreia como titular no Cruzeiro no ano passado, Campeonato Brasileiro. O Matheus Pereira machucou contra o Botafogo também, os jogos contra o Botafogo, mas essa, ainda bem, não vai ser nada mais sério que o Matheus Pereira, até porque tá à disposição do grupo lá em Fortaleza, né, Thiago? E tem uma outra coincidência também, né? A remontada do Cruzeiro na temporada passada foi justamente contra o Fortaleza na Arena Castelão, né, Edmara? E com o Seabra e Autuori, né, comandando o time, né? Sim, mas o Samuel falou que tá ali esperando ele passar pro treino, mas o Samuel sabe, ele que fica tão próximo do time, né? Às vezes você leva a fisioterapia exatamente para isso, né? Ele pode até não participar do treino e ir para o jogo, porque a gente sabe que eles fazem um trabalho tão intenso de fisioterapia quando existe esse tipo de contusão, que ele passa a noite inteira, né? Eles trocam até o parceiro de quarto, né? Tira o parceiro de quarto, coloca o fisioterapeuta para que a noite toda ele possa trabalhar para recuperar o jogador. Isso deve estar sendo feito desde que o Cruzeiro se reapresentou. Acredito que essa noite seja novamente assim, e como o Samuel falou, se ele for é porque existe essa possibilidade da recuperação efetiva dele em termos de fisioterapia. Às vezes o torcedor ou as pessoas não sabem a importância que tem um fisioterapeuta na delegação, a importância que tem o que ele faz com esses jogadores à véspera de jogos. Eu já vi jogador com pé assim, deste tamanho que você falava, nunca mais entra. Mas ele, na fisioterapia, ele recuperava e estava no jogo. Então, acho que as chances dele entrar são muito boas. E principalmente porque o Cruzeiro já perde o Dineno, que é o cara ofensivo dele, né? Então, assim, se você for olhar os jogadores que têm feito diferença no Cruzeiro, o Dineno e o Matheus Pereira são dois deles. Então, você ficar sem os dois é uma coisa muito complicada, né, para um time que está reformulando. O Seabra nem sabe direito ainda, a gente não tem essa noção toda de como vai ser esse time e tudo mais. Então é fundamental essa recuperação do Matheus. O substituto direto, né, eu imagino que seja o outro Matheus, o xará dele, o Vital, né? Você acha que a melhor opção, Lélio Gustavo, o Matheus Vital entrar no lugar do Matheus Pereira, caso o Matheus Pereira não consiga jogar? Bom, pelas características, eu acho que é o que mais se aproxima, né? Lógico que tecnicamente está muito distante, mas pelas características poderia ser. Aliás,
Assim, o Matheus Vital, ele gosta mais de jogar aberto pela esquerda, né? O Matheus Pereira, ele é um meia. Eu não diria que ele seja um meia assim, de ligação nato, mas ele é um meia atacante. Ele é um jogador muito criativo, né? Então, seria realmente o Matheus Vital que, no último domingo, começou no banco a partida contra o Botafogo. Porque, pro lugar do Dineno, é isso que o Rafa Nobre falou, né? Você tem o Rafa Silva e o Rafael Elias que fizeram os gols do Cruzeiro no jogo contra o Botafogo. E, assim, eu até tenderia a começar com o Rafa Silva. Acho que eu tô impressionado mesmo é com o jacaré aí do Samuel, não é nem um jacaré, né? É um alligator, pra falar a verdade, hein, Rafa? É isso, hein, Samuca? É, mestre! Tá investindo bem, hein? Aí você, garoto, tá bem vestido. É grandão mesmo. Velho. Diga, Samuca. Não sei se é original, não, desse tamanho. É original, sim. Gente. Cuidado, hein? Cuidado. Esse nome aí já deu bizil pro Cruzeiro lá quando jogava pelo Bahia, ó. Ó os caras dando zoom aí, até derrubaram a imagem do Samuel. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com o Samuca. Ale tampou. Agora tampou. Ó, vamos fazer o seguinte. Vai fazer propaganda de graça? E não, garoto. Não pode. Mas você fez hoje no seu Twitter da companhia aérea? Não vem que não tem não, viu, Samuel? Eu sigo o senhor, tá? Ali tem um sentido, né? Ali você tá tentando aquela cavada, né, Rafa? Mas é a melhor mesmo, viu? Quando eu vou pra Salvador, eu só vou nessa aí. Só vou nessa aí também. Pelo menos tem um lanchinho, né, Samuel? A salva. Tem, os snacks. Exatamente. Ô, Xará, depois desse pequeno devaneio, voltando pras 4 linhas, o que mais que a gente tem do Cruzeiro pra esse primeiro tempo? Diga lá. Tem arbitragem pra esse jogo de amanhã. O Bruno Mota Correia, do Rio de Janeiro, 34 anos só, não apitou nenhum jogo do Cruzeiro. É muito novo ainda, o árbitro da partida. Vai ter o Leone Carvalho Rocha e o Carlos Henrique, também Rocha, como auxiliares para essa partida de amanhã. Então, a arbitragem definida, arbitragem que foi tema, né, nessa primeira rodada. Muitos lances polêmicos, muita coisa para ser avaliada e discutida também naquela segunda-feira. Então, enfim, também de olho no Bruno Mota, 34 anos, árbitro novo. Vamos ver como será. A expectativa é grande com relação à arbitragem. E o Cruzeiro que está jogando agora, Xará, tá indo pro intervalo. O jogo na Copa do Brasil Sub-17. Semifinal, Cruzeiro encara o São Paulo. Jogo em São Paulo, fora de casa, né? Então o Cruzeiro empatando o primeiro tempo agora. Terminou o intervalo, primeiro tempo 0-0. Cruzeiro que faz uma campanha extraordinária na Copa do Brasil Sub-17. Tá bem demais, então vai pro intervalo com esse 0-0. Tenta, quem sabe, a vitória para tentar definir a vaga, a classificação para a próxima fase aqui em Belo Horizonte. Só um detalhe sobre a arbitragem, a matéria que já tá lá no nosso portal. Só pra variar, a bonitona da dona CBF, vulgo Confederação Brasileira de Futebol, pegou as atuações polêmicas dos árbitros de Corinthians e Atlético Goianiense e Flamengo e Vasco e Grêmio e afastou imediatamente, né? Foi a decisão da Comissão Nacional de Arbitragem. Estão na geladeira o Flávio Rodrigues de Souza, que apitou Vasco e Grêmio, o André Luiz Schettino, que é mineiro e apitou Atlético Goianiense e Flamengo, e o Yuri Elino, que apitou Corinthians e Atlético. Fica na geladeira ali um tempinho, e sabe o que adianta, Dimar Oliveira? Não. Porcaria nenhuma, pra não falar outra palavra que começa com P aqui e termina com A. E até porque, né, Rafa, quando a gente vê assim, eles foram afastados. Eles não foram afastados para sentar no cantinho do castigo e pensar direitinho ali nas regras do futebol, né? Que são as mesmas, assim, tá escrito lá, né? Ou de interpretação, ou daquilo que eles entendem como arbitragem. Eles vão para a geladeira, ficam aí 2 semanas, aí eles colocam eles para apitar um jogo de Série B, depois mandam
mais ali, outro, daqui a pouco eles estão de volta. E eu acho que hoje a gente já não pode definir essa situação da arbitragem brasileira falando da questão de profissionalização, do dinheiro e nada disso, porque eles ganham e ganham muito bem para estar nesses jogos. E dependendo do árbitro, né, aqueles que são mais, vamos dizer assim, mais cuidados pela querida CBF, eles costumam apitar 2 jogos por semana, né? Ou até, a gente já viu, um dia o cara estava no Cruzeiro, no outro dia ele estava no jogo do Atlético, não foi? O ano apita passado, Série A, depois apita um jogo de Série B no outro dia. Exatamente. Esses aí, então, estão ganhando super bem. Então não vem com essa história de profissionalização, que já são profissionais há muito tempo, sabe? E ganhando o que eles ganham, dá exatamente para cuidar da vida, fazer a sua história e tudo mais. E que eles não são, porque eles têm até outra profissão. Então, eu acho que, na verdade, o que valeria mesmo era punição mesmo, sabe? Você não sabe o que é, onde é que é. Vamos botar esses caras aí, vamos botar eles para julgamento, eles estão errados. O jogador não vai para julgamento quando ele é expulso, Sim. quando faz... Então, bota o árbitro para julgamento também, bota lá. Tem que mudar isso, gente. De alguma forma, a gente precisa achar uma saída para a arbitragem brasileira. É ano após ano, e dessa vez foi na primeira rodada. Erros terríveis. Árbitros que tomaram conta e deram show nos jogos, ao contrário, né? Então, assim, tomaram conta do que, na verdade, é o futebol. Absurdo, absurdo e absurdo. Ontem o Lélio até comentou, o Xará tava de folga, o Samuca tava com a gente, pedindo até arbitragem padrão Premier League, o que não adianta porcaria nenhuma, até porque lá na Premier League eles erram a beça também. Agora, tomara, viu, Lelão, que amanhã o jogo não seja atrapalhado pela arbitragem, até porque teremos Dorival Júnior e comissão técnica da CBF observando Fortaleza e Cruzeiro. Tem algum postulante a convocado, selecionável aí nessa equipe da Raposa, no seu modo de ver, Lelão? Claro. Tem o Matheus Pereira pro meio de campo, tem o William pra lateral direita, tem o Marlon pra lateral esquerda. Esses aí são postulantes, com certeza. Esses 3 aí, eles podem realmente serem chamados pelo Dorival Júnior. Então, é mais uma chance aí de se apresentarem bem aos olhos do técnico da seleção brasileira. Agora, o árbitro, né, é mais um lá do Rio de Janeiro, novo e tal, e com a chance muito grande de não apitar bem. A verdade é essa, infelizmente. Ô Samuca, claro que a gente não poderia fugir ao tema Rafael Cabral. Alguma novidade desde a sua participação ontem aqui em O Tempo Esportes? Cruzeiro sondando algum outro goleiro para uma eventual saída do Cabral? Então, Rafa, o que a gente sabe é que se ele sair, se for efetivada, né, a saída dele, o Cruzeiro vai ao mercado para tentar uma opção. Agora, quem será essa opção? A informação que eu tenho é que, até pela questão da janela, né, que se encerra agora na sexta-feira, é um tempo muito curto. Então, a ideia, repito, saindo o Rafael Cabral, é de o Anderson ter uma continuidade, de você confiar também no jogador, e não tem tempo hábil para se pensar agora em... muita gente, por exemplo, podia ser o Tadeu do Goiás. O Santos tentou comprar, outros times tentaram comprar e o Goiás pede muita grana, né? Não tem tempo também para se chegar, negociar, tirar um goleiro que é titular, às vezes, de um clube aí que está se destacando. Isso, o tempo é menor, né? O tempo é curto. Então, seria trazer um goleiro que, o Anderson tem uma sequência, não dá conta do recado. Esse outro goleiro, ele já tem a experiência aí de Série A do Campeonato Brasileiro, rodagem para, se precisar, ele dar conta também do recado. Então, em condição de titularidade, né? Não buscar um goleiro que vai ser unanimidade, titular absoluto, acho isso pouco provável, em caso de saída do Rafael Cabral. Mas vamos ver o que vai acontecer. Ele não veio, todo mundo acompanhou. Eu acho que o ciclo chegou realmente ao final. Agora, como que isso vai acontecer? Aí temos que aguardar as próximas horas. Até sexta-feira aí pode acontecer muita coisa, viu, Rafa?
É porque talvez por isso que a gente pensasse que a questão do Santos seria mais próxima, porque seria uma troca, né? O Cruzeiro conseguiria trazer o goleiro do Santos, que poderia ser aí o reserva, sei lá o que o Cruzeiro está pensando nisso. Mas eu acho que nesse momento, talvez o Rafa Cabral esteja pensando em voltar para a Europa. A gente tem um pouco dessa informação. Ele tem muito conhecimento lá, ficou muito tempo fora do país, está faltando aí mais ou menos, dependendo do campeonato, 6, 7 rodadas para acabar por lá, né? Então, vai haver a grande reformulação que existe no meio do ano, né? E ele pode ser encaixado numa dessas situações, dele voltar. A impressão ou a informação que a gente tem é que ele está liberado para conseguir um time. E pode ser fora do país, enfim. Agora, eu acho mais difícil, no caso do Cruzeiro, trazer esse jogador. Vai ter que apostar mesmo no Anderson e fazer com que ele se torne um goleiro que a torcida tenha confiança, que a comissão técnica tenha confiança, que todo mundo tenha confiança. Senão, não vai aparecer nunca outro também. E para trazer um no mesmo nível dele, né? Tem necessidade. Então, traga um ali mais experiente, que possa segurar uma barra de Série B, se tiver que entrar numa substituição dele, e outra situação mais. Agora, do Rafael realmente é fim de história, ele está liberado para conseguir outro clube. É muito cedo também pra gente avaliar o Anderson, né? Ele soube um dia antes, né, que seria titular, a preparação para um jogo desse, é claro que ela acontece, é difícil, mas não é fácil, você saber que você vai ser titular um dia antes, conta muito, né? Então, assim, acho que é muito cedo ainda pra gente poder avaliar o Anderson. Dá pra falar que ele salvou o Cruzeiro, pelo menos em um lance ali, reposição de bola do Anderson já deu pra destacar também, que é muito boa, né? Enfim, com o tempo pra gente poder entender o espaço do Anderson também dentro do Cruzeiro. Bora entender o que vai acontecer, né? Talvez nas próximas horas, novidades aí quanto a essa questão do Rafael Cabral e talvez negociações do Cruzeiro em andamento para um substituto pro camisa número 1 da Raposa. Samuca, você que tá em Fortaleza, tem mais algum detalhe pra gente fechando esse primeiro bloco do Cruzeiro? Apenas para dizer que o staff já passando todo por aqui, jogadores ainda não. Daqui a pouco tem a saída para o último treinamento e nesta quarta o duelo diante então do Fortaleza no Castelão, onde o Cruzeiro esteve no ano passado e venceu por 1-0 com gol de Bruno Rodrigues. Rafa. Bem lembrado, Samuca. Meu velho, um abraço pra você, bom trabalho, amanhã a gente volta a conversar aqui em O Tempo Esportes. Valeu, um abraço, tamo junto.